Salve, salve família retada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal Física Retada. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre capacitores. E hoje nós vamos falar sobre capacitores associados em paralelo. Então se liga fera que aqui eu vou te dar as principais dicas e te mostrar como você faz para calcular a capacitância equivalente dessa associação. Em primeiro, fera, o que você precisa guardar no seu coraçãozinho é que na associação de capacitores em paralelo, os capacitores eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, ou seja, eles estão submetidos à mesma tensão. Perceba que tanto o meu capacitor 1 como o meu capacitor 2, eles estão conectados aí nos terminais AB, perfeito? Então, a diferença de potencial para o capacitor 1 é a mesma diferença de potencial para o capacitor 2. Então, na associação de capacitores em paralelo, os capacitores estão sujeitos à mesma tensão, à mesma diferença de potencial. Já a segunda característica que você precisa guardar no seu coração é que na associação de capacitores em série, a carga total da associação, fera, é a soma das cargas armazenadas pelos capacitores. Então, a quantidade de carga total dessa minha associação seria a quantidade de carga armazenada pelo capacitor 1 mais a quantidade de carga armazenada pelo capacitor 2. E fera, se você assistiu a nossa aula sobre associação de capacitores em série, você sabe que a nossa ideia aqui é transformar essa associação de capacitores em um único capacitor que vai realizar a mesma função. Então, se eu quisesse trocar esses dois capacitores por um capacitor só, eu trocaria por um capacitor com uma capacitância igual a quanto? Beleza? E é isso que nós vamos escrever agora, a partir dessas características que eu mostrei para vocês. Então se liga, se nós sabemos que para uma associação de capacitores em série, a quantidade de carga da associação é a soma das cargas armazenadas pelos capacitores, eu posso escrever então que essa quantidade de carga total, que eu vou chamar de Q, é a quantidade de carga armazenada pelo capacitor 1 mais a quantidade de carga armazenada pelo capacitor 2. Mas espera, se você vem aqui acompanhando o nosso curso, você sabe que a quantidade de carga armazenada por um capacitor é dada pelo produto da sua capacitância vezes a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Então pega a visão. Se eu quero calcular a quantidade de carga total armazenada na minha associação, eu posso pegar, fera, a capacitância equivalente e multiplicar pela DDP da associação. Se eu quero calcular a quantidade de carga armazenada no capacitor 1, eu pego a capacitância do capacitor 1 e multiplico pela DDP entre as suas placas. Se eu quero calcular a quantidade de carga armazenada no capacitor 2, eu pego a capacitância do capacitor 2 e multiplico pela DDP entre as suas placas. Mas, fera, numa associação de capacitores em paralelo, a DDP é a mesma para todo mundo. Então, eu pego a DDP da associação e cancelo aqui com a DDP nos terminais dos capacitores. Mas o que você faz para dois capacitores em paralelo serve para 50, fera. Serve para quantos capacitores em paralelo você tiver. Então, se você quiser calcular a capacitância equivalente de uma associação de capacitores em série, basta você somar os valores das capacitâncias. Então, a capacitância equivalente aqui seria C1
mais C2 mais quantos capacitores você tiver, sei lá, mais Cn. Então, para uma associação de capacitores em paralelo, a capacitância equivalente, fera, é a soma das capacitâncias. Feito isso, vamos firmar o que nós aprendemos em uma questão. Olha só, e ele fala o seguinte, ó. Vou subir a questãozinha para você e você vem com o taveirão. Olha só. De modo a estudar os efeitos da presença dos dielétricos em capacitores e sua influência sobre a diferença de potencial entre os terminais deles, um estudante resolve montar um circuito simples com capacitores de valores Czão e 2Czão, ambos de placas paralelas. O circuito consiste em conectar os capacitores Czão e 2Czão em paralelo e em seguida o conjunto assim formado é conectado aos terminais de uma bateria capaz de estabelecer uma diferença de potencial V entre os terminais da associação. Então, vou dar um ponto aqui, certo? O que é que você faria? Tá vendo? Eu tenho dois capacitores, um capacitor de capacitância C, outro capacitor de capacitância 2C, ligados em paralelo. Ó, ele fala que eles foram ligados em paralelo nos terminais de uma bateria cuja diferença de potencial vale V. Ora, o que é que você faria aqui? Tá vendo? Aqui vai ser o seguinte, né? A quantidade de carga total armazenada por essa associação seria a capacitância equivalente vezes a DDP, certo? Só que, como é uma associação de capacitores em série, essa quantidade de carga total seria a soma das capacitâncias Czão mais 2Czão vezes U. Perfeito? Então, essa quantidade de carga total armazenada pela associação desses dois capacitores em paralelo seria 3C vezes U. Tranquilo? Pronto. O que ele chamou de V, Taveirão tá chamando de U. Tá? DDP para mim é U. Algumas questões, alguns livros usam V. Eu costumo usar U, beleza? Aí vamos continuar a questão. A seguir, a bateria é desconectada do conjunto. Tranquilo? A bateria foi desconectada do conjunto. E o material de constante dielétrica K é introduzida entre as placas do capacitor C, resultando em um novo valor de diferença de potencial entre os terminais da associação. Fera, quando você utiliza um material dielétrico, o material dielétrico colocado entre as placas de um capacitor, ele é utilizado para aumentar a sua capacitância. Então, se ele usou um dielétrico K entre as placas do capacitor C, ele aumentou a capacitância desse capacitor K vezes. Sei lá, vamos supor que esse dielétrico K seja igual a 2. Então, ele aumentou a capacitância 2 vezes. Se o K foi igual a 5, ele aumentou a capacitância 5 vezes. Se o K foi igual a 10, ele aumentou a capacitância 10 vezes. Então, o dielétrico, quando ele é colocado entre as placas do capacitor, ele é colocado para aumentar a sua capacitância. Então, ele introduz um dielétrico de constante K entre as placas do capacitor C. Isso resulta numa nova diferença de potencial. Mas a quantidade de carga armazenada, fera, é a mesma. Até porque a bateria, ela foi desconectada. Mas a quantidade de carga acumulada, a quantidade de carga armazenada por essa associação não mudou. Pega a visão. Então ele fala assim, a combinação que expressa o novo valor do potencial
em termos de K e V, que aqui eu estou chamando de U, é dada por... Aí se liga, fera. Vamos escrever isso aqui. Na segunda situação, Taveirão pode escrever o seguinte, ó. A quantidade de carga armazenada na associação, que não mudou, é igual à nova capacitância equivalente vezes a nova diferença de potencial. Perfeito? Mas a quantidade de carga armazenada na associação foi 3 vezes C vezes U. Tranquilo? A nova capacitância é a soma das capacitâncias, né? Ele introduziu um dielétrico de constante K no capacitor C, então a sua capacitância ficou Kc. Mais a capacitância do segundo capacitor, 2C, vezes a nova diferença de potencial, que é a nossa pergunta. Perfeito aqui? Tranquilo? E aí, fera, se você for calcular a nova diferença de potencial, o que é que você pode fazer aqui? Esse Kc mais 2C que está multiplicando, passa dividindo. Então, eu teria 3C vezes U, dividido por... Aqui eu vou colocar a capacitância em evidência, o C em evidência. Então, eu teria C, que multiplica K mais 2. Isso aqui é igual a nova DDP. Tranquilo? Aí esse Czão que aparece em cima vai embora com esse Czão que aparece embaixo. Conclusão, a nova tensão, a nova DDP dessa associação seria 3 vezes U, que é a diferença de potencial anterior, né, que era da bateria, 3 vezes U, dividido, fera, por K, que é a constante do dielétrico, mais 2, né? No nosso caso aí seria 3V sobre K mais 2, perfeito? E aí se você vai para a resposta aí, para essa questão, a alternativa correta aqui, fera, seria a alternativa D, de detonando em associação de capacitores. Fera, continua com a gente, que na próxima aula eu vou te mostrar capacitores em circuitos elétricos. Vale muito a pena você continuar com a gente, porque aqui no Física Retada o sucesso é treinável e o trabalho devolve. Até a próxima, fera. Valeu!